Boa noite. Boa noite. O ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alexandro sofre um acidente na Regis Bittencourt e provoca a morte do cantor Alexandro e de 5 pessoas da equipe. O PT oficializa a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República e lança o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, como candidato a vice. A Ucrânia confirma que retirou todos os civis da siderúrgica de Mariupol, o último reduto de resistência contra a Rússia na cidade. Ladrões roubam uma joalheria no shopping de Belo Horizonte e causam pânico num dos dias mais movimentados do ano. Lojas cheias reforçam a expectativa de faturamento maior do que antes da pandemia no Dia das Mães. E o Museu da Língua Portuguesa celebra nosso idioma com homenagens a grandes escritores. Agora, no Jornal Nacional. Um acidente de ônibus no interior de São Paulo matou o cantor Alexandro, da dupla sertaneja Conrado e Alexandro, e 5 pessoas da equipe. O ônibus levava 19 pessoas, todas faziam parte da equipe da dupla sertaneja. O Ricardo é produtor e estava no ônibus. O pessoal estava todo dormindo, descansando da noite passada de show. Aí, infelizmente, eu estava acordado na hora, na verdade. Só escutei o motorista gritando, meu Deus, e um barulho. Só que eu vi o ônibus tinha arrastado no chão, já arrastando tudo aqui. A gente tentou socorrer todo mundo. Conseguimos tirar, acho que uns 4, 5 que estavam ali sem estar embaixo do ônibus. Agora, infelizmente, os outros, o ônibus caiu em cima, prensou, sabe? O pessoal ali prensou ali. Aí não teve como, aí teve que esperar o resgate erguer mesmo, entendeu? Parentes dos mortos começaram a chegar no pronto-socorro de Miracatu no final da tarde. 11 pessoas ficaram feridas no acidente, uma em estado grave. Os outros feridos não correm risco de morrer. Entre eles está o cantor Conrado, de 27 anos, que teve ferimentos leves, e o motorista do ônibus. O ônibus saiu de Tijucas do Sul, no Paraná, onde a dupla fez show ontem, e seguia com destino a São Pedro, em São Paulo, para uma apresentação que estava marcada para hoje. O acidente ocorreu por volta das 10h30 da manhã, no quilômetro 402 da rodovia Regis Bittencourt, no município de Miracatu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu porque o pneu dianteiro do ônibus estourou e o motorista perdeu o controle do veículo. Tivemos contato com as vítimas, foi perguntado sobre o acidente, falou que estava do lado do motorista na hora do acidente, durante o deslocamento ele ouviu um barulho bem forte, parecendo de uma explosão. Nesse momento foi o momento que o ônibus perdeu o controle e veio a tombar. A dupla Conrado e Alexandro começou a carreira em 2003 na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Em 2019 houve uma substituição. João Vitor Moreira Soares se juntou a Alexandro e assumiu o nome artístico de Conrado. A dupla lançou mais de 100 músicas na carreira, com participações de cantores como Luan Santana e Nayara Azevedo, e tem mais de 280 milhões de visualizações nas plataformas digitais. Talhari Correia, morto hoje no acidente, tinha 34 anos. Artistas lamentaram a morte de Alexandro nas redes sociais. Milionário, da dupla com José Rico, lembra que já se encontrou muitas vezes pelas estradas com Alexandro e Conrado. A ex-BBB e cantora Juliette enviou seus sentimentos a todos que perderam alguém no acidente. A dupla Simone e Simária também publicou um recado à família e aos amigos de Alexandro. João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, disse que é horrível reviver esse sentimento de perda, uma referência à morte de Marília num acidente de avião. A dupla Israel e Rodolfo pediu que Deus conforte a família, amigos e fãs de Conrado e Alexandro. Um assalto a uma joalheria assustou os clientes de um shopping em Belo Horizonte hoje à tarde. Os bandidos conseguiram fugir. Véspera do Dia das Mães. Um dia de grande movimento no shopping. De repente, uma correria. Era um assalto numa joalheria. Os bandidos quebraram as vitrines e, segundo a polícia, roubaram joias e relógios. Um dos modelos levados pelos assaltantes custava mais de R$100 mil. O circuito de segurança da joalheria Manuel Bernardes mostra uma funcionária se jogando no chão com as mãos levantadas. É possível ver um homem armado.
Policiais militares vasculharam os corredores do shopping com armas apontadas. Na praça de alimentação, as pessoas se deitaram debaixo das mesas. Outras correram para dentro das lojas. A Joyce trabalha ao lado da joalheria que foi roubada. Em primeiro momento, a gente escutou um barulho, parecia uma placa caindo, um barulho. Depois que a gente foi saber que era um tiro, que eles se atiraram para o alto. O shopping foi todo cercado pela polícia e ninguém tinha autorização para entrar. As pessoas que estavam lá dentro podiam sair aos poucos, à medida que as lojas eram liberadas. Mas para chegar aqui fora, só depois de serem revistadas. Só a polícia correndo, o pessoal correndo, barulho de vidro quebrado. E agora, graças a Deus, liberaram a gente para a gente ir embora. Quando você está com criança pequena, né, com filho pequeno, ontem ele fez 1 aninho, dá um desespero, né? E aí é mais susto. Os bandidos conseguiram fugir. Ninguém foi preso. Antes das 4 da tarde, a entrada do shopping foi liberada e as pessoas voltaram às compras. No andar da joalheria, a movimentação de policiais ainda era intensa. O BH Shopping informou que acionou a polícia imediatamente, que está colaborando com as autoridades de segurança pública e já voltou a funcionar normalmente. A joalheria Manuel Bernardes disse que ninguém da equipe ficou ferido e que o prejuízo ainda não foi contabilizado. 2 carros foram encontrados incendiados perto do local do roubo. A polícia suspeita que eles foram usados na fuga dos bandidos. A Polícia Civil informou que já começou a ouvir depoimentos e que ao menos 7 bandidos participaram do assalto. Ainda segundo a polícia, os 2 veículos abandonados na fuga foram roubados em São Paulo. O sábado foi de corrida para comprar presentes para o Dia das Mães. Neste ano, os shoppings esperam vender mais do que antes da pandemia. As mamães, claro, merecem um mundo, mas como a grana tá curta... Agora a gente tem que escolher, já não dá para dar aquele presentão, já tem que ser uma lembrancinha. Lembrancinha ou não, é véspera de Dia das Mães. E aí dá para imaginar como ficou durante todo o sábado a região da 25 de março, famosa pela inconfundível muvuca e pelos precinhos, que costumavam ser mais camaradas. Tá tudo muito caro, muito acima do valor que eu costumava comprar aqui. O Wilson é de Bauru, interior do estado. Estava em São Paulo e resolveu dar um pulo na 25 para garantir o presente da mamãe, a dona Eunice. E não vai ser um repórter curioso que vai estragar a surpresa, né? Tá aí presente ou não? Tá, mas é surpresa para ela. Senão ela vai assistir o jornal e vai já descobrir o que é. Se bem que nem todo mundo faz questão de um suspense. A foto do presente enviada pelo celular é aquele fica a dica, sabe? Mandei bolsa, bijuteria. Quem sabe amanhã no almoço? Quem sabe. Assim como no comércio de rua, o movimento foi bastante intenso nos shopping centers da cidade. Neste da Zona Norte da capital paulista, a expectativa é que só hoje passem por aqui mais de 80 mil pessoas. A associação que representa o setor está realmente otimista, esperando que as vendas neste Dia das Mães superem em mais de 10% as do Dia das Mães de 2019, antes da pandemia. É a primeira data, a grande data do varejo, uma data importante, em que o resultado vai ser maior do que o período pré-pandemia e que promete injetar no setor de shopping centers, durante o período do Dia das Mães, 4,9 bilhões de reais. O que também deve aumentar é o gasto médio por cliente. Aí numa comparação com o ano passado, de R$ 213 para R$ 250. Para quem que tem presente nessas sacolas aí? Minha mãe, minha sogra, minha esposa, para todo mundo. Depois de 2 anos de restrições para muita gente, essa está sendo a primeira véspera de Dia das Mães, em meio à pandemia, dentro de um shopping. É o caso da Adriana. Evitei muito, ainda mais com as crianças, tudo, a gente evitou muito o contato. Hoje ela trouxe as filhas Júlia e Eduarda e vai embora do shopping devidamente presenteada e feliz. Eu comprei para ela aquela rosa de 2 anos, vermelha, que ela sempre quis. E essa aqui comprou um tênis. Eu comprei. Ela sempre merece tudo, mais um pouco, né? E eu amo muito ela, então ela merece de tudo. O que mais importa é o abraço, é o carinho, é o amor, é o que a gente passa, né? E aí isso reflete nas ações dos nossos filhos, né? E de todos que estão ao nosso redor. A procura por flores para o Dia das Mães este ano foi tão grande que fez os preços dispararem.
Que tal o símbolo do amor para alguém tão especial? A minha mãe, por exemplo, adora, com certeza, e eu sempre dou, nunca deixo passar. Em Olambra, no interior de São Paulo, está o maior polo de comercialização de flores do país. 70% da produção nacional passam por aqui. Mas nas estufas da empresa que vende orquídeas, alguns espaços ficaram vazios e produtos embalados já tinham dono. Tudo que está sendo entregue são produtos que já foram pré-comercializados, pré-reservados. Não tem nada para vender hoje, não tem um vaso para vender hoje. A cooperativa, que representa 400 produtores, não vai atender a todos os pedidos. Somou-se com a rotina, mais a demanda reprimida e com baixa oferta, e aí realmente o produto que nós temos hoje não foi suficiente para atender todo o mercado. Durante o período mais restrito da pandemia, os produtores de flores de Olambra descartaram produtos no lixo por falta de comprador. Com a retomada de casamentos, festas e outros eventos, o mercado está aquecido outra vez. E o Dia das Mães traz expectativa de alta no faturamento. Em torno de 12% de crescimento do mercado de flores esse ano, comparado com 2021. A maior cooperativa de flores do país espera comercializar 20 milhões de unidades até o Dia das Mães. Afinal, essa é a data mais importante para o setor. Representa 16% das vendas do ano todo. O tradicional leilão para atacadistas e donos de floricultura esteve cheio nos últimos dias. Gente de várias partes do país em busca de produtos. Mas a procura foi maior que a oferta. E isso interferiu nos preços. A cada parada no relógio, o negócio é fechado. E alguns produtos tiveram muita valorização. A Astro Emélia, com lance mínimo de 10 centavos, foi vendida acima de R$ 2,90 a unidade. Orquídea, com lance de 50 centavos, negociada a R$ 26,00 a unidade. Bem salgado, esse ano o preço não diminuiu não. Alguns tipos de flores aumentaram 300% no comércio da Sara, em Campinas. Ainda assim, ela reforçou o estoque, dobrou o número de funcionários e expandiu o negócio. Eu abri um quiosque essa semana para que eu pudesse aproveitar o movimento do Dia das Mães. É a data mais especial. O final de semana do Dia das Mães representa 3 semanas consecutivas de faturamento. A Rafaela dá flores todo ano para a mãe. E amanhã não vai ser diferente. Flor não tem erro, põe na sala, enfeita, ela vai gostar com certeza. E não pode a mãe ficar sem presente, né? Não, isso aí, senão ela vai brigar comigo depois. Uma instituição em Fortaleza que acolhe crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer preparou um dia para cuidar de quem cuida. Uma programação especial para as mães de pacientes com a doença. Na rotina do tratamento contra o câncer, o aconchego e a segurança da melhor companhia. Estamos sempre ali, firme, forte, lutando por eles, sabe? Dando a nossa vida por eles. Ter mãe por perto ajuda na recuperação. É minha vida. É minha companheira. De todas as horas ela está aqui comigo. Eu não consigo viver um segundo sem ela. Para ficar ao lado dos filhos, muitas delas deixaram a casa e o restante da família para trás, porque moram em outras cidades e o tratamento que precisam é em Fortaleza. Enquanto estão aqui, ficam nesta instituição que acolhe crianças com câncer. Para comemorar o Dia das Mães, elas ganharam um momento para relaxar e tratar da beleza. A Lucélia se emocionou só em ter alguém para lavar o cabelo dela. Emociona, sim. Eu estou muito feliz, muito. Muito obrigada, eu agradeço demais. Lavar, hidratar o cabelo, receber massagens, fazer o que há muito tempo não conseguiam. Ela sendo cuidada, sendo amada e aí melhorando mais a sua autoestima e dando também a oportunidade de elas terem esperança. A casa vive de doações e contou com um reforço para celebrar o Dia das Mães. A ajuda de profissionais que tiveram que mudar a agenda para estar aqui. Deixaram o próprio trabalho para cuidar de quem tanto se dedica a cuidar dos outros. A gente está aqui, a gente começa a conversar e aí elas se emocionam, contam um pouquinho, compartilham um pouquinho da vida, da dificuldade, e aí a gente só escuta e às vezes um abraço já ajuda. Ainda teve um figurino especial e uma sessão de fotos. Esse estilo aqui, né, de princesa, foi a primeira vez, né? Um máximo de linda, um máximo de beleza, né? Que mãe tem que ter beleza, né? Não só hoje, como todos os dias.
A festa teve ainda distribuição de presentes e um desejo em comum. Deus abençoe, né, todas as mães para ter os filhos bem, graças a Deus quiser. A seguir, a tecnologia ajuda a investigação contra centenas de suspeitos de desmatamento ilegal. E a retirada dos últimos civis ucranianos da siderúrgica de Mariupol. O governo da Ucrânia confirmou que conseguiu retirar todos os idosos, mulheres e crianças da usina siderúrgica que está cercada pelos russos há semanas em Mariupol. A vice-primeira-ministra ucraniana declarou que essa etapa da operação humanitária na cidade portuária foi concluída. Horas depois, o governo russo confirmou a retirada total de civis. A notícia trouxe alívio, mas também levantou a pergunta: e agora? Ainda não se sabe para onde foram levados os moradores depois de 2 meses sobrevivendo no labirinto de túneis da usina. Nem o que vai acontecer com os soldados ucranianos que resistem no local e prometeram lutar até o fim. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou que as próximas horas devem ser muito difíceis e pediu que a população respeite os toques de recolher. Analistas acreditam que o presidente russo Vladimir Putin busca uma conquista militar para apresentar ao povo russo na segunda-feira, dia da vitória. O feriado celebra a derrota da Alemanha nazista em 1945 e o sacrifício soviético. Há sempre um grandioso desfile militar em Moscou. A Alemanha também se prepara para lembrar o fim da Segunda Guerra Mundial. A polícia de Berlim baniu o uso de bandeiras da Rússia e da Ucrânia durante as cerimônias. O embaixador ucraniano na cidade se indignou, disse que a medida trata vítima e agressor como equivalentes e lembrou que foi a Rússia que invadiu um país vizinho e soberano. Hoje cedo, 4 mísseis caíram nos arredores de Odessa, a terceira maior cidade ucraniana e antiga vitrine do Império Russo. Horas depois, a cidade portuária em si, chamada de Paris do Mar Negro, foi atingida por novos bombardeios. Imagens de drone mostram a destruição no leste do país. Uma fábrica e áreas residenciais foram atingidas na província de Donetsk, que a Rússia pretende tomar por completo. Pelo menos 3 pessoas morreram. Na região de Kharkiv, essa estátua foi um dos poucos objetos que sobraram nas ruínas do museu dedicado a um filósofo ucraniano. O Ministério da Defesa russo afirmou que atingiu um estoque de equipamentos militares dos Estados Unidos e de países europeus perto de uma estação ferroviária na cidade. Mas uma análise do Instituto para Estudos da Guerra prevê que as forças ucranianas podem libertar Kharkiv dos adversários nos próximos dias. O governo ucraniano informou hoje que afundou um navio militar do inimigo. No mês passado, o principal navio da frota russa no Mar Negro, um cruzador de mísseis guiados, afundou após uma explosão. A perda militar russa mais simbólica na guerra até o momento. O Talibã determinou que as mulheres voltem a cobrir o rosto e o corpo quando estiverem em público no Afeganistão. A obrigação repete a decisão dos extremistas da década de 1990, quando também estavam no poder. O castigo para o descumprimento pode ser a prisão do guardião masculino da mulher. Muitas afegãs já usam a burca no país, mas em áreas urbanas, algumas põem apenas uma cobertura simples no cabelo. Uma reportagem especial do Fantástico vai mostrar como agiam 2 homens que se apresentavam como gurus espirituais. Eles são acusados de assédio e abuso sexual e estão presos. Vamos agora para a previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Boa noite, Jaque. Dia importante amanhã, hein? Sim, Dia das Mães. Boa noite para você, Elter, para Ana e boa noite para você também. O domingo, Dia das Mães, vai ser de frio em parte do país e com temperaturas baixas já de manhã em capitais como Curitiba e Porto Alegre com 11 e 13 graus, São Paulo e Rio com 14 e 17, Belo Horizonte e Campo Grande com 16 graus. À tarde não esquenta tanto no sul e no sudeste por causa do vento frio e úmido vindo dessa alta pressão. O céu fica mais encoberto e as aberturas de sol não são suficientes para elevar tanto a temperatura. Por isso, em Curitiba, a máxima de 18 graus, em Porto Alegre, capital paulista, 23, no Rio, 26, Belo Horizonte, 27 e em Campo Grande,
mas calor, 29. Nada comparável aos 34 graus em Cuiabá, em Palmas e os 32 em Rio Branco. Amanhã chove no litoral do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Previsão de chuva também em áreas de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Mesma condição para grande parte do Nordeste e do Norte. Só que tem alerta de temporal, que vale para a divisa do Acre, Amazonas até o Pará, do Maranhão até a faixa leste, do Rio Grande do Norte até Pernambuco e no Recôncavo Baiano. Chove forte amanhã em Salvador, mas os maiores acumulados estão previstos para segunda e terça-feira. Em São Luís, os altos volumes ficam mais distribuídos durante a semana inteira. Uma nova frente fria deve trazer chuva para o sul já no começo da semana, por exemplo, em Porto Alegre a partir da terça-feira. E na quarta, a temperatura cai de novo. No sudeste, é o caso de São Paulo, a chuva volta no meio da semana e até quinta-feira as máximas de 25 graus estão garantidas. Elter, Ana, boa noite. Obrigada, Jaqueline. Boa noite. O Ministério Público do Tocantins abriu investigação contra mais de 300 suspeitos de desmatamento ilegal. A tecnologia ajudou na identificação das possíveis irregularidades. 8 em cada 10 donos de terra que desmataram no Tocantins no ano passado não tinham autorização para fazer isso. A conclusão está num relatório do Ministério Público do Estado. O levantamento foi possível com o uso de ferramentas de geotecnologia. Os técnicos compararam alertas de satélites do MapBiomas sobre onde há desmatamento com dados de cadastros rurais que indicam a localização das fazendas e ainda sistemas dos órgãos ambientais que mostram onde o desmatamento estava autorizado. A gente então faz o cruzamento com várias outras informações de outras instituições, do IBAMA, do órgão ambiental Naturatins. Então a gente vai fazendo um filtro e vamos, digamos assim, limpando essa informação. Com as informações dos satélites, é possível não apenas saber quando e onde houve o desmatamento, mas também identificar o proprietário da área, por exemplo, e até fazer um comparativo sobre como eram as imagens antes e como estão agora as imagens da área a ser fiscalizada. Nessas fotos, por exemplo, em outubro de 2020, a área estava toda verde. Ao lado, no ano passado, a mesma área não apresentava mais nenhuma árvore. É a mesma coisa de uma foto de uma placa de carro de alguém que avança o sinal e tem ali um radar identificando. Em 309 das propriedades monitoradas, a área desmatada é maior do que 20 hectares, ou 20 campos de futebol. Pelo tamanho da devastação, esses locais se tornaram alvo de investigação. Nós separamos as principais propriedades e por atividades, aquelas que a gente entende que tem maiores desmatamentos e maior repercussão no meio ambiente. E a gente, no final, se não houver um acordo com os produtores rurais ou com o produtor rural, a gente amplifica a nossa atuação, a gente fiscaliza as propriedades em loco e a gente acaba propondo ações criminais e ações cíveis que tem uma repercussão muito danosa também para o produtor rural. O levantamento é inédito e levou 5 meses para ficar pronto. O plano do MP do Tocantins agora é reduzir o prazo para a elaboração desse estudo. A ideia é que a gente consiga fazer isso mensalmente ou até semanalmente. Esse é o nosso objetivo. Daqui a pouco, cientistas investigam a causa da hepatite aguda infantil, que tem casos suspeitos em vários países, incluindo o Brasil. O PT oficializa a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República e lança o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, como candidato a vice. O PT oficializou a pré-candidatura do ex-presidente Lula e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, para concorrerem à presidência. O lançamento foi num centro de convenções na zona norte de São Paulo, hoje pela manhã. A chapa Lula-Alckmin conta ainda com o apoio de 5 partidos: PCdoB, PSOL, Rede, Solidariedade e PV. No palco estavam políticos de centro-esquerda, como a ex-presidente Dilma Rousseff e a deputada federal Luísa Erundina. Essa é a primeira chapa a anunciar o nome do candidato a vice. Geraldo Alckmin discursou por videochamada porque está com Covid e ressaltou que as divergências do passado não o impediram de se aliar a Lula e trabalhar por mudanças. Números diferentes, quando somados, não diminuem de valor.
Pelo contrário, elevam a sua grandeza. Essa lógica aplica-se também à política. A democracia é marcada, sim, por disputas. Disputas fazem parte do processo democrático. Mas, acima das disputas, algo mais urgente e relevante se impõe: a defesa da própria democracia. Lula começou a vida pública como sindicalista no ABC Paulista e ajudou a fundar o PT nos anos 1980. Em 86, elegeu-se deputado federal e participou da Constituinte. Após 3 derrotas, foi eleito presidente da República em 2002 e reeleito em 2006, com 58 milhões de votos. A candidatura de Lula se tornou possível nessas eleições porque o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações dele na Lava Jato por considerar que a 13ª Vara de Curitiba era incompetente para julgar as ações. O STF também considerou que Lula não teve direito a um julgamento justo porque o juiz Sérgio Moro foi parcial na condução do processo. Lula discursou por 46 minutos. Ele citou as realizações de seus 2 governos, falou da necessidade do país voltar a crescer e defendeu a democracia. Queremos unir os democratas de todas as origens e matizes, das mais variadas trajetórias políticas, de todas as classes sociais, de todos os credos religiosos, para enfrentar e vencer a ameaça totalitária, o ódio, a violência, a discriminação, a exclusão que pesam sobre o nosso país. Queremos construir um movimento cada vez mais amplo de todos os partidos, organizações e pessoas de boa vontade que desejam de volta a paz e a concórdia ao nosso país. Esse é o sentido da nossa união, da união progressista, que envolve os companheiros do PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede de Solidariedade. Todos dispostos a trabalhar, não apenas pela vitória em 2 de outubro, mas pela reconstrução e pela transformação do Brasil, que será mais difícil do que ganhar as eleições. Tenho orgulho e muito orgulho de contar com o então companheiro Geraldo Alckmin nessa nossa jornada. Também já oficializaram as pré-candidaturas à presidência da República o PL com Jair Bolsonaro, o PDT com Ciro Gomes, o PSDB com João Dória, o MDB com Simone Tebet, o Avante com André Janones, o Unidade Popular com Leonardo Péricles, o PSTU com Vera Lúcia, o PCB com Sofia Manzano, o Democracia Cristã com José Maria Eimael, o Novo com Felipe Dávila e do União Brasil, Luciano Bivar. Na França, Emmanuel Macron tomou posse hoje para cumprir o 2º mandato presidencial. Ele discursou sobre a necessidade de inovar no que definiu como um momento de desafios sem precedentes para o mundo e para a França. E prometeu fazer um governo novo, não apenas uma continuação do primeiro. Oficialmente, o 2º mandato de Macron começa no sábado que vem, 14 de maio. Cientistas investigam casos suspeitos de um tipo de hepatite aguda infantil com causa ainda desconhecida. Há registros em vários países e no Brasil também há relatos da doença. A Organização Mundial da Saúde diz que os primeiros casos dessa hepatite misteriosa apareceram no começo de abril na Grã-Bretanha. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ter várias causas, como uma infecção ou intoxicação por medicamentos ou drogas. Os vírus conhecidos que provocam a doença são A, B, C, D e E. Mas segundo a OMS, 20 países já relataram que quase 230 crianças apresentaram hepatite aguda sem nenhuma relação com esses vírus. A causa é desconhecida. O hepatologista Fernando Pandulo diz que mesmo crianças saudáveis desenvolveram a doença, o que não é comum. Fundamentalmente eram crianças menores de 10 anos. Agora, os casos já atingiram um pouco mais, chegaram até a adolescência, vai de 1 mês até 16 anos de idade. E, em especial, a gravidade dessa hepatite foi o que chamou a atenção das autoridades. No Brasil, o Ministério da Saúde está monitorando os casos. As secretarias estaduais de saúde informam que são 2 no Paraná,
6 no Rio de Janeiro, onde um bebê de 8 meses morreu com suspeita da doença, e 7 casos em São Paulo. Especialistas do mundo todo investigam se uma das possíveis causas é a infecção por adenovírus, que ataca especialmente os órgãos respiratórios e digestivos. Os primeiros países onde isso está sendo avaliado são países com uma capacidade de estudo muito forte, tanto para avaliar se é efetivamente o adenovírus 41, sequenciá-lo e tentarmos entender o que está acontecendo, se é a associação dele com outros agentes ou até algum agente novo. O virologista Fernando Spilk diz que a única certeza é de que essa hepatite não tem relação nenhuma com a vacina contra a Covid. Isso já foi, inclusive, estudado nos surtos ocorridos nos Estados Unidos, seguramente no surto ocorrido agora, que está ocorrendo no Reino Unido, e não há relação de histórico de vacinação para a Covid-19 com essa manifestação de hepatite. Inclusive crianças fora da faixa etária de vacinação, infelizmente também já houve o desenvolvimento de casos relacionados a essa nova hepatite. É importante que os pais fiquem atentos aos sintomas da doença nas crianças. Se houver qualquer suspeita de hepatite, elas devem ser levadas imediatamente ao serviço de saúde para serem diagnosticadas e tratadas. O que mais chama atenção exatamente na hepatite é que começa a aparecer uma cor amarelada, né, no branco do olho, o que nós chamamos de icterícia. E a urina começa a ficar escura. Agora, se a gente tem qualquer criança com um quadro de virose, obviamente tem que levar para uma avaliação médica e será o médico que determinará se é necessário fazer exames laboratoriais para pesquisar algum grau de lesão hepática. O pediatra e infectologista Marcos Junqueira do Lago lembra que existem vacinas contra 2 tipos de hepatite e as crianças não podem ficar sem. O recado para os pais é: vacinem seus filhos pelo sistema público, pelo calendário nacional de imunização. Por quê? No nosso calendário nacional de imunização, as crianças recebem as vacinas contra os 2 tipos de hepatite conhecidas. Quer dizer, conhecidas e com vacina, tá? Que é a hepatite B e a hepatite A. Todas as crianças vão receber essas vacinas. Vamos agora aos números da pandemia, reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Malu Maza, boa noite. Boa noite, Ana Paula, Elter, e uma boa noite para você. Nas últimas 24 horas, o país teve 36 mortes por Covid. Desde o início da pandemia, são 664.179 vítimas da doença. De ontem para hoje, foram 14 mil novos casos conhecidos. O total passa de 30.500.000. A média de casos está em estabilidade, 13% acima da média de 2 semanas atrás. São 15.734 casos por dia. A média de mortes teve uma variação para baixo de 9%, também estabilidade. São 90 óbitos por dia. No mapa, a situação da pandemia nos estados. 7 estados e o Distrito Federal não divulgaram os dados hoje. 6 estados aparecem com alta na média de mortes. 3 têm estabilidade e 10 estados aparecem em queda. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Elter, Ana Paula. Obrigado, Malu. Boa noite para você. A Fiocruz e a Secretaria de Saúde de Goiás confirmaram o primeiro caso no Brasil do tipo mais transmissível da dengue, muito raro em toda a América. A nova linhagem da dengue contaminou um paciente de Aparecida de Goiânia. É o segundo registro nas Américas. O primeiro é de 2020, no Peru. Pesquisadores publicaram os dados em um site destinado à comunidade científica que permite a divulgação rápida de resultados. O estudo agora será revisado por outros cientistas. Antes que inicie uma pandemia, um surto, então por isso que nós estamos fazendo isso. O vírus da dengue possui 4 sorotipos e cada um pode ser subdividido em diferentes linhagens. O genótipo cosmopolita, identificado em Goiás, é uma das 6 linhagens do sorotipo 2. Ele é considerado o mais transmissível do mundo, com registros em países da Ásia, Pacífico, Oriente Médio e África, e agora pela primeira vez no Brasil.
A identificação foi feita aqui, no setor de sequenciamento do LACEN de Goiás, numa parceria com a Fiocruz no mês de fevereiro. Foram analisadas 52 amostras de soro de pacientes do estado todo. Dessas, 26 eram do tipo 2 da dengue. Entre elas, uma era da linhagem cosmopolita. Ela pode fazer com que o organismo da pessoa tenha uma doença mais exacerbada, principalmente com diminuição de plaquetas de forma mais exacerbada. A pessoa pode ter derrame pleural no pulmão de uma forma mais exacerbada. Então, sintomas que já são conhecidos de dengue, mas potencializados, vamos dizer assim. Os pesquisadores comunicaram o resultado dos exames às vigilâncias epidemiológicas de Goiás e de Aparecida de Goiânia. O paciente era um homem de 57 anos que já se recuperou completamente. As autoridades em saúde afirmam que a nova linhagem não tem relação com o grande número de casos de dengue registrados em Goiás. Outras análises serão feitas em junho para ver se houve novas contaminações. Nós temos um sinal de alerta, mas não temos ainda um problema instalado. O alerta serve para que nós tenhamos condições de tomar as medidas adequadas em tempo oportuno e garantir que os serviços estejam preparados em todas as áreas, desde limpeza urbana até o atendimento clínico, passando pelo laboratório, mas que todas as áreas estejam preparadas de forma que a gente possa atender adequadamente a população do nosso estado. Você vai ver em instantes os gols das séries A e B do Campeonato Brasileiro. E as celebrações pelo Dia da Língua Portuguesa. Um jogo abriu hoje a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Independência, clássico entre América Mineiro e Atlético Mineiro, de pênalti, o Iago Maidana marcou o primeiro para o América. No segundo tempo, o Hulk acertou a bicicleta na trave. No rebote, Inácio Fernandes empatou. Mas o Cáceres fez o gol da vitória, 2-1. O América não vencia o Atlético havia 6 anos. Pela Série B, o Vasco recebeu o CSA em São Januário. O Gabriel Peck fez o único gol do jogo. Vasco, 1-0. No Paraná, Operário e Criciúma. Javier Reina fez para o Operário. Na cobrança de falta, o Paulo Sérgio bateu bonito. Operário, 2-0. O Novo Horizontino recebeu o Ituano e saiu na frente com o gol do Douglas Baggio. O Lucas Siqueira empatou de cabeça. Mas o Wellington recolocou o Novo Horizontino na frente, 2-1. Amanhã, às 4 horas da tarde, tem Palmeiras e Fluminense. Um confronto entre dois times com técnicos em situações bem diferentes no Brasileirão. Pra dentro, pra fora, pra cima, pra baixo, de um lado pro outro. Chuta. E chuta de novo. Trabalhar permanentemente. Num campeonato de fôlego como o Brasileirão, estabilidade, constância, continuidade são qualidades encontradas nas campanhas dos clubes que brigam pelo título. O português Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em novembro de 2020. De lá pra cá ganhou 5 títulos, entre eles 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. Com 1 ano e 6 meses de casa, ele é um dos treinadores que estão há mais tempo no comando de um clube no Brasil. Continuidade. Quem lidera os processos tem que confiar no profissional que tem à frente. Se ele é bom, então ele é bom independentemente do resultado que vai acontecer amanhã. Ele é bom, eu confio, então é neste que eu acredito. Desde que chegou ao Palmeiras, o Abel enfrentou o Fluminense 3 vezes. Em nenhuma dessas partidas, o técnico tricolor era o mesmo. No primeiro confronto, era o Odair Helma. No segundo, o Roger Machado. E no terceiro, o Marcão. Amanhã, o português vai reencontrar o Flu, que tem técnico novo no banco de reservas comandando o time. Será a estreia do Fernando Diniz neste Brasileirão. É a segunda passagem dele como técnico do Fluminense. Na primeira, em 2019, não chegou a enfrentar o Palmeiras. O time do Palmeiras no Brasil, assim, talvez seja o time mais competitivo, que tem mais estável, tanto pela qualidade do seu treinador e também dos jogadores e pelo histórico vencedor que eles têm. Apenas 1 ponto separa os 2 clubes na tabela de classificação. O Palmeiras é o 11º, 3 posições acima do adversário de amanhã. O Palmeiras tem um treinador, né, há praticamente 2 anos, né, com um trabalho já consolidado, né, consistente.
equilibrado e evoluindo. E do outro lado, um Diniz tentando organizar a casa, né? Então a possibilidade do trabalho ir mais à frente é com o tempo. Amanhã de manhã tem a grande final da Superliga Masculina de Vôlei entre Minas e Cruzeiro. Até agora, cada time venceu um jogo. Neste ambiente de grandões, ele é o maior. O Leandro Vissotto tem 2,12 metros, o mais alto na decisão da Superliga Masculina de Vôlei. Aos 39 anos, foi escolhido o melhor jogador na vitória do Minas no segundo jogo da final. É um cara que, tá jogando espetacularmente aí, tem que dar os parabéns mesmo pro cara. Aos 39 anos, ele conseguindo jogar em alto nível assim. O Wallace tem 34 anos, 1,98 m. Foi o melhor em quadra no primeiro jogo, quando o time dele, o Cruzeiro, venceu. O Wallace é um fenômeno, o cara é um monstro aí, melhor posto do Brasil. Essa troca de elogios aí é porque os dois são muito amigos. Estiveram juntos em momentos importantes da seleção brasileira, como a medalha de prata nas Olimpíadas de 2012. Sempre aprendi muitas coisas com ele e é um cara que eu desejo sempre coisas boas para ele. É um cara que eu admiro muito, respeito muito e sempre um prazer enfrentar ele. Amanhã eles vão se encontrar de novo para o jogo decisivo da série Melhor de 3. O Minas do Vissotto vai em busca do 10º campeonato nacional. O Cruzeiro do Wallace da 7ª Superliga. O clima vai estar tenso por aqui. Nada que impeça algumas conversas entre os amigos durante a partida. A gente fica, se provocando entre aspas, mas é de uma forma respeitosa. Se não rolar isso depois de 10, 12, 13 anos de amizade, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum jogar. Tem que ter realmente essa alegria ali. Mas no fim do jogo, essa alegria toda vai ser só de um deles. A Globo transmite a decisão entre Minas e Cruzeiro pela Superliga Masculina amanhã dentro do Esporte Espetacular, que começa às 9h45 da manhã. O Museu da Língua Portuguesa fez uma série de eventos para celebrar o nosso idioma. As portas ficaram abertas para o público, com apresentações de música e homenagens a autores renomados. Foram 3 dias para festejar o português. Pelos mesmos trilhos por onde chegaram os imigrantes que ajudaram a construir o país, a língua embarcou e se espalhou. Uma língua cantada. Os brasileiros e de outros lugares do mundo foi capaz de parar a agitada Estação da Luz em São Paulo. Estou entendendo com o coração, com a alma. O refugiado que veio de Angola também tem o português como idioma, mas a língua dos brasileiros toca diferente. Por exemplo, estou falando aqui contigo, entendeu? Tipo, esse contigo, né? É tipo... meio musical. Meio musical, entendeu? Essa é a diferença, que eu me apaixonei muito com o português brasileiro. A língua cantada também é a língua falada, que tem como casa um museu diferente, onde a obra não fica só parada para ser admirada. Afinal de contas, o que a gente fala está sempre em movimento, em construção. E é a partir de uma letra... A autonomia... que nasce uma das mais de 500 mil palavras que formam a língua portuguesa. Uma língua que deve ser celebrada. Por isso, a semana foi movimentada no Museu da Língua Portuguesa. Aqui não é conto de Cinderela, e a cena dele é melhor que os barracos da favela. Aqui nós temos milhares de diferenças regionais e também sociais. Tem as línguas das tribos, dos grupos. Toda essa variedade só é riqueza para a gente. No ano do centenário do escritor português José Saramago, Nobel de Literatura, uma barca inflável lembrou o conto que fala de uma ilha desconhecida. Um leitor lo entenderá de uma maneira, outro de outra. Essa é a pluralidade, é a liberdade. E o país de Saramago vai abrigar uma expansão do que temos por aqui. Foi selado hoje o acordo entre a Fundação Roberto Marinho, a Secretaria Estadual de Cultura e a Câmara Municipal da cidade portuguesa de Coimbra para criar o Polo Europeu do Museu da Língua Portuguesa. Mais de 260 milhões de pessoas falam português no mundo. Cada uma delas tem uma palavra preferida. Cachaça. Acho que a sonoridade, né? Cachaça. Acho legal, incoerente. Fácil. Uma língua que também serve de abrigo.
Foi quando aprendeu a primeira música em português que a refugiada palestina se sentiu finalmente acolhida. É a música do Milton Nascimento, Encontro e Despedida. O significado dela me tocou bastante, que eu estou aqui como estrangeira, mas não é o meu país onde eu estou, né? Eu aprendi isso e fiquei com muita força depois. É a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Que lindo, né? Lindo. A gente fica por aqui. Ótima noite para você. Uma boa noite, um ótimo domingo. Pé de limão aqui, ó. Olha o tamanho desses limão. Pega umas aqui pra... Vou testar aqui pra ver se dá pra fazer suco, ó. Tem umas formigas de quitar, deixa eu ver outra aqui. Pra ver se dá pra fazer suco. Polpa ele tem muito, ó, esse limão, ó. Tem bastante polpa. Fazer um teste pra ver se ele dá bom de suco. Aí seu Geraldo... Seu Geraldo, seu Cis falou aí. Pode levar tudo, que parece que ele não gostou desse limão aqui não. De longe a gente pensa que é laranja, ó. Grandão, tudo amarelinho. Então agora eu vou estar dando uma pausa aqui no vídeo, que é pra mim encher aqui a camisa pra eu levar uns. Fazer suco lá em casa, os meninos gostam muito. E é bom, né, pra aumentar a imunidade, tomar um suquinho de limão. E eles comprou pensando que era laranja, aí eu fui tirar lá, foi 2 minutos eu enchi a sacola, seu Cícero. Aí enchi aqui essa sacola, olha o tamanho da sacola. Agora você vê, o pé nem mudou muito lá, ficou parecendo que não tinha tirado nada. Seu Cícero dizendo ali que se quiser levar mais, pode pegar um saco. Não, pode levar até o pé. Eita, menino. Aí agora nós vamos tomar aqui um cafezinho quente. Um cafezinho quente aqui, ó. Pra vocês aí. Pela tela aí não dá pra sentir o cheiro não, mas o bicho tá bom, viu? Eita, ali estão uns 2 cão brabo aqui, ó. Olha, ó. É o Lampião e o outro ali... Maria Bonita. Ó, tem um ali que o nome é Chocolate. Mas não pode comer não. Não pode comer... Não. Eita. Hulk. O cabeludinho ali é Hulk. Eu que dei o nome, viu, gente? Daquele ali de Lampião e Maria Bonita, mas não é não. Eu cheguei dando nome aqui nos cachorros. Olha lá, o Lampião tá valente ali, ó. Aqui, ó, curralzinho com desenho. Tem um bode ali. Olha as galinhas estão ali, tudo ciscando aqui. Tem um chucalho ali zoando. É a cabra, né? Vindo. Viu? Ali, viu? A vermelhinha assustou na hora que me viu. Que as outras aqui. Já dá, quando dá o horário aqui, Dona Luzinete disse que quando chega o horário, aí elas vêm tudo. Olha que linda que tá essa marronzinha ali. Os borreguinhos. Aquela cabra lá na frente, ó, tá dando uma amamentação a 3 borreguinhos, 3 cabritos. Ela teve os 3. Ela pariu os 3, não foi? Pariu os 3 e tá dando uma amamentação pros 3 aí. É uma mãe tanta, né? Olha a ovelhinha aqui já. Ó, o borreguinho também ali. O que tá aqui? Ué, graúdo, hein? E graúdo. O pai deles é raciado com ganso. Com ganso, por isso que é graúdo assim. Parecendo um marreco, né? É bonitinho. Tem quantos dias já de nascido já? Já tem mais de mês? Aí é o pai dos patinhos, é? Olha o tamanho dele. E é novo. Novinho, né? É a primeira postura dele. É? Um pouquinho. Toda hora chama ela de Ivonete, mas é Luzinete, viu? Aqui, ó. Tudo ela cria um pouco. A ovelha, cria porco, pato.